o primeiro mandamento e a mensagem de Apocalipse 14:7. Veja como as coisas se encaixam. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Depois lá em Êxodo 20, 11, Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala lá sobre a guarda do sábado. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá está falando que em 6 dias fez o Senhor. E o primeiro mandamento diz para não terás outros deuses diante de mim, diante de Deus. Então o primeiro mandamento aponta que há um só Deus. Lá na criação, quando Deus deu o sábado, está falando que em 6 dias fez o Senhor, o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Lá não está dizendo que foi os senhores que fizeram. Não tem pluralidade. Ali tem o Senhor no singular. Então a gente vê que depois a gente vai lá para Apocalipse 14:7. Lá diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá não manda adorar aqueles que fizeram, no plural, mas é no singular. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja como que a Bíblia se combina. O primeiro mandamento manda adorar, não terás outros deuses, além de um só Deus, que é o Pai. Lá na criação, quando Deus deu o sábado, ele diz que porque Deus sabe, porque em 6 dias fez o Senhor, que é um só, fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E lá na mensagem do Apocalipse 14:7, lá Deus manda adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Veja que quando a Bíblia ela tem uma sequência, a verdade ela começa na Bíblia, lá de Gênesis, e a verdade vai até no Apocalipse. Não tem contradição na Bíblia. Agora, quando chegou a doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade tentou desvirtuar a Bíblia. Lá já fala lá que a doutrina da Trindade, os trinitarianos, ensina que quem criou o mundo foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso aí. A Bíblia está essa doutrina está tentando contradizer o que a Bíblia ensina. Que a Bíblia fala porque em 6 dias criou o Senhor. Não é os senhores. E a Trindade fala que foi 3 que criou o mundo. Foi 3 que criou o céu e a terra. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por aí a pessoa pode ver que mentira é essa Trindade. Que doutrina falsa, mentirosa, nojenta. Primeiro ela nega o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Depois ela nega a Êxodo 20:11, que fala que em 6 dias fez o Senhor, um só. E depois ela nega também lá Apocalipse 14:7, que diz que adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Lá não manda adorar aqueles que fizeram. Se a doutrina da Trindade fosse verdadeira, lá Apocalipse 14:7 teria que dizer assim: adorai aqueles que fizeram o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Mas não diz isso, fala adorai aquele. Lá também, em 6 dias, o Êxodo 20:11, fala lá que em 6 dias fez o Senhor. A Trindade quer dizer que em 6 dias fizeram os senhores o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então a gente vê que a doutrina da Trindade com a Bíblia é uma contradição enorme.